Danilo. Oi, Rutinha. Bom dia. Bom dia. Diga, boa aula. Boa aula. Obrigado, meu. Quantos anos? Ela tem 2. 2? Maravilha. Você tem quantos anos, filha? Mostra aí pro tio. 2. Ah, princesa. Você tem quantos? São 2, Christopher? São 2. Um de 1 e 11, 1 e 10, 1 e 11, 1 e 10, por aí. Aham. E uma de alguns meses, 6 meses, eu acho, no ventre da minha esposa. Oi, Rutinha. Ah, que joia. Oi, tia Mirella. Casal. Que saudade. E aí, Mirella? Oi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, Christopher. Bom dia. Bom dia, Guga. E aí? Bom dia, Bruno. Beleza? Leva o violão hoje, viu? Ah, beleza, já vou separar aqui. Vou levar. Luan. São 8 horas em ponto. Vamos aguardar mais uns 3 minutos para o pessoal ainda conseguir entrar. Tem que pegar o comecinho. Se tiver alguém ainda para entrar. Bom dia, pessoal. Bom dia, dia. pastor. Bom dia. E aí? Eu aproveito aqui para falar da live do Andrew Jumper, que foi sobre a importância dos credos e confissões. Teve tudo a ver com as aulas aqui que a gente está estudando. Tá lá no YouTube, vale a pena, viu? Muito legal mesmo. Massa. Muito bom. Bom dia, igreja. Bom dia. Bom dia. Cabo da Ciolo. Rapaz, meu pastor brincando assim, aí fica perigoso. Bom dia. É não, pô, é Mourão.
Ah, é, não, é porque já foi alvo também, né? Esse mesmo nome. É Mourão, é verdade. Daciolo é o Glória a Deus, né? Isso. Melhor Mourão, né, não? É, melhor Mourão, melhor Mourão. Agora, ô Danilo, o Thales tá aí mesmo. Ele falou aqui pelo bate-papo. Eu acho que o irmão tá presente. Eu nunca vejo o rosto dele aqui, bicho, nesse negócio. Ah, agora é meu sogro Ele aí. falando aí. Pessoal, acho que já dá para começar, né? Acho que hoje a gente tem o nosso último dia com o Christopher. Vai deixar saudades, Christopher. Foi muito bom Queria estar com vocês. mais uma vez aí te agradecer pela disposição, né? Por estar aqui com a gente. Foi um tempo muito, muito precioso para todo mundo, pode ter certeza. Queria orar por ti, para você começar já, a gente não perder muito tempo. E aí depois você pode já assumir a palavra aí, começar, tá? Só para lembrar vocês, pessoal, do processo, né, de perguntas e respostas. Se você tiver alguma pergunta, você escreve no chat, que no final eu recolho. E durante a semana o Christopher nos ajuda aí na resposta, tá bom? Vamos orar então. Deus, te louvamos, te agradecemos e rendemos graças por mais um dia do Senhor. Agradecemos, Senhor, pela noite que já nos deu, porque podemos estar aqui agora, dispostos a ouvir do que o Senhor tem para nos ensinar. Pedimos que o Senhor estenda a tua mão sobre a vida de Christopher, sobre a vida da sua família, sobre a vida do seu ministério também, sobre o seu ministério, que o Senhor abençoe, que o Senhor faça frutificar, Senhor, e florescer a tua graça, seja sobre a vida dele. Que o Senhor também abençoe a nossa igreja, Pedras Vivas, que tem sido, durante esses dias, abençoado com o dom desse irmão. Que o Senhor também, a partir de tudo que temos ouvido, tudo que temos sido ensinados aqui, sejamos, ó Deus, praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É contigo, Amém, Christopher. irmãos. Obrigado, Danilo. Queridos, nós vamos continuar de onde nós paramos na aula passada. Nós estávamos tratando sobre o período da reforma e eu havia feito o recorte dentre todas as heresias e erros que os reformadores precisaram lidar. Alguns deles, como eu já apontei desde o início, continuam até hoje. Eu optei por selecionar o mais importante, que foi a questão romanista, né? A controvérsia romanista. E aí nós vimos 3 tópicos de 4, né? Foi sobre a escritura, a soteriologia, peraí, agora até eu esqueci. A escritura, a soteriologia, a doutrina da igreja e agora a doutrina das últimas coisas, né? Vamos ver, como mesmo sistema do que nós fizemos, nós vamos ver o que os romanistas afirmaram acerca disso, para que a gente saiba o que foi heresia ou um erro por parte deles. E nesse último tópico, irmãos, escatologia, nós vamos ver o conhecido purgatório. O conhecido purgatório. O purgatório, irmãos, é uma doutrina peculiarmente romanista. Ela é fruto, consequência de um trecho em 2 Macabeus, capítulo 12, versículo 46, que ensina a oração dos mortos. Aí, aqui começa a ficar clara uma coisa, irmãos, que vai ficar clara em todo esse tópico do purgatório, da escatologia, que normalmente há um sistema doutrinário que sustenta todos os pontos de determinadas doutrinas. Isso por causa daquilo que eu falei para os irmãos no início, de que nós não podemos analisar simplesmente uma doutrina isoladamente e taxá-la por si só errada ou herética, sem avaliar o todo, porque o todo que está sustentando aquela doutrina também pode conter erros ou heresias. E aqui o purgatório é um exemplo disso. O purgatório é o desembocar de
todos os erros e todas as heresias que são sustentadas em outras doutrinas romanistas. E aqui começa a primeira, que é a questão escriturológica. Eles adotam e reconhecem indevidamente os apócrifos, como tendo autoridade divina quando eles não têm, e por causa disso um dos apócrifos ensina a oração pelos mortos, que nós devemos orar pelos mortos. Nenhum outro texto canônico, ou melhor, nenhum texto canônico ensina a oração pelos mortos, mas Macabeus ensina. Nenhum outro livro, nem canônico e nem apócrifo, ensina o purgatório. Mas a partir dessa doutrina da oração pelos mortos, começou-se a colocar o primeiro tijolo sobre o qual se construiu a doutrina do purgatório. E veja o que eles falam no Catecismo da Igreja Católica, um documento que foi feito na década de 90 do século passado. Ele diz o seguinte: os que morreram na graça e na amizade de Deus, mas não de todo purificados, embora seguros da sua salvação eterna, sofrem, depois da morte, uma purificação, a fim de obterem a santidade necessária para entrar na alegria do céu. A Igreja chama purgatório a purificação final dos eleitos, que é absolutamente distinta do castigo dos condenados. Irmãos, a doutrina do purgatório, ela tem por base que Cristo, ele não pagou e não purificou todos os pecados do crente. Houve algo que os crentes deveriam fazer, houve pecados que eles deveriam fazer, purificação por eles mesmos, e eles não fizeram. Então, eles morrem e eles precisam, então, ser purificados. E veja o jogo de palavras, né? É purificado, não é um pagamento, não é uma punição. Mas, no final das contas, irmãos, é um pagamento, é uma punição. Você precisa fazer algo, você precisa estar ali, você precisa receber benefícios que vêm daqueles que estão vivos para que você possa sair daquele estado, um estado entre a morte, entre a vida, né, e o gozar da presença de Deus, a sua presença benevolente. Então, na concepção dos romanistas, o purgatório, ele purifica pecados que não foram purificados em vida. E aqui começa a perceber a grande questão, irmãos. E aí, isso vem disso aí, né? Ou, primeiro, a oração pelos mortos, que leva a isso. Depois você tem os velórios, as missas em prol dos mortos, etc. Né? Você velar o corpo, né? Essa imagem de velar o corpo, ela está intimamente ligada com essa concepção pós-morte. E aí, irmãos, Michael Horton, ele diz o seguinte: purgatório é o velho recurso adâmico da autoajuda para alcançar a salvação. Cristo não é suficiente, o que Cristo fez não foi suficiente, você precisa fazer algo para que você possa realmente chegar lá. Percebe, irmãos? Sempre falta alguma coisa. Sempre a obra de Cristo não é suficiente, sempre algo precisa ser complementado, precisa cooperado. Irmãos, isso é um solapar da glória de Cristo e da glória do Evangelho. Isso é uma blasfêmia contra o Evangelho de Cristo, irmãos. Veja aqui, qual é a relação da escatologia, né, do purgatório com a obra de Cristo? A obra de Cristo não é suficiente para nos livrar da punição. A sua obra tira apenas pela aplicação batismal o pecado original. Os demais pecados cometidos em vida, sem o devido pagamento de cada um, serão punidos. E aqui eu uso a palavra deliberadamente. Purificado, isso aqui como é que Calvino chamava? É palavreado frívolo. É querer maquiar as coisas. É punido. Os pecados serão punidos no purgatório para que então você possa entrar nos céus. E aí Martin Lloyd-Jones, comentando, irmãos, essa doutrina, ele diz o seguinte: o mérito de Jesus Cristo não é suficiente, mas você precisa ter algo extra, um quê a mais. O mérito do Salvador, portanto, necessita ser complementado. Não importa o que o romanista diga, o que o romanismo diga, se é purificação, se não é, mas eu quero que vocês abram aí Tito 2, por favor. Não importa o que ele diga, irmãos, no final das contas, precisa ser complementado. Mas se não bastassem, queridos, diversos textos e a imagem verotestamentária da obra de Cristo como propiciação, que é o pagamento completo e total dos pecados de alguém, a purificação de alguém, Paulo fala em Tito 2,14, Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade. Toda. Não foi algumas iniquidades, alguns pecados. Foi
todos os pecados, Cristo nos remiu deles. Se Cristo tivesse morrido por 99,9% dos nossos pecados, o 0,1% seria suficiente para nos condenar, porque nós não teríamos solução para esses. Não há nada que fique restando para que o homem faça. E aí, se não bastasse isso, irmãos, o apóstolo Paulo fala, ele não apenas entregou para nos remir de toda iniquidade, mas purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele remiu, ele limpou, ele pagou, ele cumpriu tudo que tinha que ser cumprido e ele purificou esse povo para si. Não há nada que esse povo precisa fazer para que ele possa gozar do benefício da benevolência de Deus, da presença de Deus, do favor de Deus. Não, Cristo fez para que então nós pudéssemos usufruir. Nesse contexto, então, irmãos, os que receberam o benefício da punição de Cristo pelos pecados no batismo são novamente punidos. Cristo não é suficiente. Eles recebem o benefício de Cristo, mas esse benefício ele não abrange tudo. Então eles são novamente punidos pelos seus pecados, porque Cristo não é suficiente para eles. E aí, irmãos, veja, purgatório tocando a obra de Cristo, a cristologia. Agora veja o purgatório tocando a soteriologia, a justificação pela fé, que no caso é uma justificação cooperativa. Só para deixar claro, irmãos, os humanistas eles não negam que a justificação é pela fé, tá bom? Alguns evangélicos eles são enganados nessa trocadilho de palavras. Eles falam, sim, o homem é justificado pela fé, mas ele não é pela fé somente. É pela fé mais obras, é pela fé mais alguma coisa. E quando chega na relação disso com a justificação, o Concílio de Trento, no Cânone 30, ele diz, se alguém disser que a todo pecador penitente, ou seja, o pecador que se arrepende, que recebeu a graça da justificação, é de tal modo perdoada a ofensa e desfeita e abolida a obrigação, a pena eterna, que não lhe fica obrigação alguma de pena temporal a pagar, seja neste mundo ou no outro, no purgatório, antes que lhe possa ser abertas as portas do reino dos céus, seja excomungado, seja anátema. Irmãos, claramente ele fala, não há possibilidade, não há na justificação um pleno pagamento dos pecados, uma plena satisfação da pena. E se você disser isso, que a justificação ela não traz nenhuma pena posterior, não traz para o homem nenhuma pena posterior, você seja excomungado, porque tem que ter uma pena posterior. Cristo não é suficiente, irmãos. Cristo é desprezado do início ao fim nesse sistema romanista. É por isso, irmãos, que como outros teólogos na história da igreja e teólogos vivos, eu não titubeio em afirmar que o romanismo não é cristianismo, teologicamente falando. É uma degeneração tal do cristianismo que já deixou de ser cristianismo. Usando a expressão da nossa confissão de fé, já se tornou sinagoga de Satanás. É por isso que nós temos que evangelizar romanistas, é por isso que nós, como presbiterianos, batizamos romanistas que se convertem, porque não é um cristianismo na essência da palavra, né? Historicamente, como eu falei, irmãos, é sim. Né? Vários movimentos que vêm da matriz cristã são considerados cristãos, a discussão não é essa. Mas eu estou falando da questão teológica, doutrinária e espiritual. Queridos, eu vou agora caminhar a 80, 90 por hora para a gente conseguir terminar esse tópico, porque esse tópico também é muito importante. Todos os outros, em uma maior ou menor tentativa, eu tentei mostrar como que eles afetavam o nosso dia hoje, o nosso dia a dia hoje. Né? O romanismo, por exemplo, continua afetando porque ele está aí presente. Você tem vários evangélicos se voltando para o romanismo. Você tem um conservadorismo, né? Que eu não sou contra as bandeiras morais que o conservadorismo levanta, muito pelo contrário. Ser a favor, anti-aborto, anti-união homossexual é a ética cristã, indevidamente. Mas o ponto é a confusão que alguns fazem do conservadorismo com o cristianismo. E muitos ludibriados por isso têm se voltado para o romanismo, etc. Então, há um perigo iminente no romanismo hoje. Mas se tem uma coisa, irmãos, que atacou e os ecos do ataque continuam até hoje, nos nossos dias, é o liberalismo teológico. O liberalismo teológico, irmãos, ele abrangeu esse período aqui do século XVIII à primeira metade do século XX. Deixa-me fazer um breve histórico aqui, irmãos.
Para a gente entender o liberalismo teológico, a gente precisa remontar para o século XVII e o século XVIII, com o chamado iluminismo. O iluminismo foi aquele movimento intelectual, social, que defendeu a autonomia da razão do homem, o seu libertar-se da tradição, das instituições sociais perenes, como a igreja e outras questões, e o homem, como ser autônomo, ele poderia, então, desbravar o universo, uma alta confiança na capacidade do homem e no progresso desse homem, a partir do uso da razão, das ciências, da tecnologia, etc. Mas, no início, o iluminismo ele era apenas uma questão filosófica e houve pouca manifestação prática, né? Ele começou ali uma forte ênfase filosófica e depois disso aí veio um engajamento muito mais amplo na prática, né? Socialmente falando. Porém, nesse contexto do iluminismo, irmãos, surgiu um movimento teológico no meio da igreja cristã chamado deísmo, especialmente ali na Inglaterra, e também com participação na França, mas especialmente ali na Inglaterra. E o deísmo, irmãos, eles defendiam, em suma, ele defende, inclusive, até hoje, ainda há deístas, inclusive hoje no cenário brasileiro, um pastor não presbiteriano, obviamente, né, graças a Deus, mas um pastor de outra denominação, ele, vez ou outra, nas suas redes sociais, ele expressa o seu deísmo, né? O que é que o deísmo crê? Em suma, né, resumindo, o deísmo, ele crê que existe, sim, um Deus, uma entidade, um ser, mas esse Deus é impessoal, esse Deus, ele criou todas as coisas, mas ele não se relaciona com a sua criação. Esse é um Deus que estabeleceu leis fixas, uma ordem fixa, e o mundo ele caminha independente desse Deus. Aí alguns vão falar assim, que Deus está construindo a história junto com o ser humano, né? É uma coisa que está em aberto e tal. Então, são algumas vertentes e expressões do deísmo, mas, em suma, é isso, irmãos. E Roger Wilson, curiosamente, quem conhece Roger Wilson entendeu por que eu falei curiosamente, ele diz o seguinte: o ideal básico dos principais deístas era transformar o cristianismo em religião universal de razão pura. De razão pura. Eles queriam conformar o cristianismo ao racionalismo. E aqui, irmãos, vocês entendem por que eu coloco esse fator como um breve histórico do liberalismo. Porque esse é o intento que permeou o liberalismo teológico. É colocar a religião cristã como uma religião natural, como uma religião universal da razão ou de outras questões antropocêntricas, né? Em suma, irmãos, o que estava por trás do iluminismo e do deísmo era uma confiança no progresso e no próprio homem, né? No progresso da humanidade e do próprio homem, a partir da capacidade desse homem, da razão e do desenvolvimento científico que ele produziria. Isso era o que estava por trás do iluminismo, irmãos. Então, queridos, no século XVIII e XIX, começou uma discussão com relação à cientificidade, né, da teologia e de outras chamadas ciências, as que eram chamadas de ciências do espírito, ou que nós hoje chamamos de ciências humanas. Eu não tenho espaço aqui para fazer essa ampla discussão. Eu tenho recentemente o pastor Jonas Madureira, que é filósofo também, ele fez uma excelente exposição sobre essa discussão desse período, da discussão da cientificidade e a filosofia da ciência, entre as chamadas ciências naturais e ciências humanas. Mas nessa discussão que eu só faço pontuar para vocês, esse espírito do iluminismo, que já estava afetando a teologia, também se manifestou nessa discussão. E aí, muitos se esforçaram, queridos, para conformar o método teológico ao método racionalista, empirista, naturalista, ou o contrário a tudo isso, o subjetivista. Porque qual era o esforço? O cristianismo e a teologia cristã, ela sempre foi fundamentada no sobrenaturalismo. É o que Hermann Bavinck chama de sobrenaturalismo, né? Esse sobrenaturalismo, em outras palavras, é uma religião que é fundamentada na revelação. A revelação é a base, é o parâmetro dessa religião. Só que a filosofia da ciência da época passava a rejeitar e desprezar as próprias ciências que pretendiam ser do espírito. Então, história, ciências sociais que envolviam a sociedade, a teologia, porque isso não poderia ser mensurado matematicamente, não poderia ser mensurado naturalmente. E nesse bojo está a teologia, porque Deus não pode ser mensurado matematicamente. A revelação é uma coisa não mensurável matematicamente, não medível, né? Você não consegue medir essa questão. Então,
eles passaram a desprezar a teologia. E alguns, com o interesse de preservar o cristianismo e a teologia, passaram, então, a mostrar que, para a teologia ser verdadeiramente o que ela deve ser, ela precisa ouvir o espírito do chamado modernismo, que ficou conhecido, né? Esse espírito iluminista, esse espírito racionalista, para que ela possa responder a esse homem, para que ela possa estabelecer como ciência legítima, porque ela é uma ciência legítima. Então, aparentemente, pareceu que esses homens estavam fazendo um bem para a Igreja de Cristo. Mas, na verdade, irmãos, eles estavam dando um dos maiores golpes contra a Igreja de Cristo. Eles estavam querendo conformar a fé cristã e a teologia àquilo que não é a mentalidade do Espírito. Conforme Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2. As coisas do Espírito nós entendemos pelo Espírito Santo. As coisas dos homens nós entendemos pelos homens, né? Não é uma dicotomia aqui, obviamente não é um ponto de que, como os romanistas fazem, mas é uma compreensão de que a teologia e a igreja como está, a fé cristã, ela não está fundamentada no esforço humano, na confiança da razão humana, na confiança da autonomia da razão humana, na capacidade dela, mas está fundamentada no Deus que se revela. E esses homens, então, fizeram esse esforço para conformar a teologia ao método teológico, ao método científico de sua época. E aí, irmãos, os alemães, eles foram proeminentes nesse ataque destruidor. Começando com um alemão chamado Immanuel Kant. Immanuel Kant, ele não era teólogo, propriamente dito, mas ele tratou com questões teológicas e pavimentou o caminho para o liberalismo teológico. Né? Friedrich Schleiermacher, esse outro que eu não sei pronunciar o nome, Ritschl, o Adolf von Harnack e Paul Tillich, todos esses aqui estão numa ordem cronológica, eles trabalharam para estabelecer o que é conhecido como liberalismo teológico. O Friedrich Schleiermacher, irmãos, por exemplo, ele se opondo ao racionalismo, porque Immanuel Kant, ele colocou um limite à razão pura, né? Por isso que o nome da sua obra é A Crítica da Razão Pura. Então, ele colocou um limite ali no que a razão pode fazer. E foi a partir disso que ele mostrou que a teologia e outras ciências do espírito, elas não podem ser consideradas como ciência porque elas não podem ser subordinadas ao escrutínio da razão. Então, a partir disso, esses homens que vieram depois do Immanuel Kant, eles pegaram esse fundamento do que Immanuel Kant estabeleceu e passaram a desenvolver, então, a seguinte tese. Ora, o cristianismo, ele realmente não pode subordinar a razão. Nós vamos, então, procurar um outro fator que possa ser a essência do cristianismo. Houve um esforço por parte de outros irmãos de continuar submetendo a escritura sagrada e a fé cristã ao racionalismo. Eu vou mencionar isso já. Mas esses, especialmente, por exemplo, o Schleiermacher, ele defendeu a ideia do afeto. A essência do cristianismo é o afeto, é a afeição. Então, aquilo que pode ser julgado verdade não é julgado simplesmente pela razão ou pela revelação, é julgado por aquilo que afeta o sentimento de dependência de Deus. Então, uma doutrina ela é julgada pelo sentimento humano de dependência de Deus. Se ela promove esse sentimento de dependência, então ela é uma doutrina verdadeira. Não importa se ela é racional ou se ela não é racional, se ela é um relato histórico verdadeiro ou se ela não é um relato histórico verdadeiro. O que importa é o que eu sinto e se favorece os meus afetos. Aqui, irmãos, é tão sutil isso. Se alguém já leu Jonathan Edwards, sabe que Edwards enfatizava muito essa questão dos afetos. Por exemplo, o clássico dele é Afeições Religiosas, em que ele vai mostrar que a verdadeira religião é essencialmente, veja a linguagem, essencialmente afetos. Mas o que Jonathan Edwards está falando, irmãos, tem um abismo entre isso que ele fala e o que Schleiermacher fala, porque o ponto de Schleiermacher é normatizar, é reduzir o critério da verdade aos afetos, ao sentimento de dependência. Só que Jonathan Edwards não está fazendo isso, irmãos. Jonathan Edwards ele não está anulando os outros aspectos da fé cristã. Schleiermacher, ele defende isso e anula o aspecto doutrinário, anula o aspecto histórico, anula o aspecto eclesiológico. Jonathan Edwards não. Ele mostra a fé cristã, ela é afetuosa, ela envolve afetos, eu não posso negar e desprezar os afetos, mas ele também fala, mas eu também não posso absolutizá-los. Há outras coisas que estão ao redor, que é a compreensão, que é a doutrina, que é a vivência, etc, etc, etc. Então,
Por que eu estou fazendo esse contraste aqui, irmãos? Porque isso mostra que todos esses movimentos, desde o princípio da igreja cristã até hoje, um dos grandes problemas deles que conduz ao erro é a absolutização de um aspecto ou da realidade ou da fé cristã em si mesma. Você absolutiza isso e você então não consegue ter uma visão holística, completa do que é a fé cristã. E você termina negando aspectos da fé cristã por causa desse esforço. Um homem que contribuiu muito para essa compreensão do aspecto holístico da realidade, e isso pode ser aplicado à fé cristã, foi o Herman Doived. E em tudo isso, irmãos, isso é normatizado e regulado pela revelação. É a revelação que diz o que é cada coisa. O que esses homens desprezaram foi exatamente a revelação. Nesse sentido, então, irmãos, existiram duas reações ao liberalismo. A primeira é chamada de fundamentalismo, e aqui eu quero fazer 3 notas. Vou fazer 3 notas aqui importantes. Quando a gente fala de fundamentalismo, irmãos, hoje nós temos três sentidos para essa palavra. O primeiro é o sentido genérico e pejorativo. Fulano é um fundamentalista. É como você quer dizer, é o sinônimo para xiita, para radical, para qualquer coisa que seja pejorativa. Então é um fundamentalista. Esse não é o sentido que está sendo usado aqui. Há um outro sentido, que é um sentido de segmento teológico. O segmento teológico fundamentalista é hoje, né, na sua gênese, continua sendo hoje, um movimento dispensacionalista, né? Tem íntima relação com o terceiro significado que eu vou falar aqui, mas deve ser feita a distinção porque muitos dos que foram chamados de fundamentalistas, que se levantaram contra o liberalismo, não eram dispensacionalistas e não defendiam outras coisas que o fundamentalismo teológico defendem hoje, como, por exemplo, o Gresham Machen, né, que nós vamos mencionar ele muitas vezes aqui. Ele era um presbiteriano, subscritor da Confissão de Fé Westminster, e ele não era um fundamentalista teológico, mas, aí vem o terceiro significado, ele fez parte do movimento fundamentalista, que de uma forma geral foi a união de diversos pastores ortodoxos na América do Norte e na Europa, que se levantaram contra o liberalismo. Eles ficaram conhecidos como os fundamentalistas, porque eles publicaram uma obra, um grande compêndio, um catetel, um calhamaço imenso, chamado Os Fundamentos, né? Então, os fundamentos da fé cristã, aquilo que é inegociável. E por causa disso, eles foram chamados de fundamentalistas. Então, o fundamentalismo aqui que eu me refiro, irmãos, é esse terceiro sentido, de um movimento que se levantou contra o liberalismo teológico. E a segunda reação foi a neo-ortodoxia, que se levantou contra os erros do liberalismo, mas estava em concordância com o liberalismo num ponto. Realmente, nós precisamos ouvir o espírito moderno um pouco mais. O modernismo tem uma coisa que pode nos ajudar. E aí, nós vamos perceber que, por exemplo, a doutrina da escritura neo-ortodoxa, ela tenta proteger os ataques contra os ataques liberalistas, do liberalismo, mas termina por solapar a doutrina bíblica da escritura sagrada. Então, a título histórico foram esses dois movimentos. Mas quais são, irmãos, as características gerais do liberalismo teológico, então? Há outras leituras aqui por trás, irmãos, né, em outros livros de teologia histórica, eu fui consultar, fui ler, fui estudar, mas eu recomendo e digo que boa parte das características que serão elencadas é dessa obra, desse autor que eu já citei, o Gresham Machen. Ele foi publicado inicialmente nessa versão aqui, pela Leitores Puritanos, depois foi atualizado, acho que em Kindle, nessa segunda edição, e hoje, se eu não me engano, é publicado pela editora Shed, nessa capa aqui. Então, se você for procurar, você pode encontrar essas 3 capas, todas elas fazem referência à mesma obra, tá bom? É o clássico Cristianismo e Liberalismo do Gresham Machen. Ele, irmãos, essa obra dele é tida como um grito de guerra contra o liberalismo, porque efetivamente foi uma declaração de guerra nos seguintes termos: liberalismo não é uma corrupção do cristianismo. Liberalismo é uma outra religião diferente do cristianismo. Então, isso realmente foi um embate muito forte à época e repercutiu até hoje. Repercutiu, inclusive, aqui no Brasil. Qual é, irmãos, as características, então, centrais do liberalismo? Primeiro, no tocante à epistemologia, isto é, como eles compreendem as coisas, como eles entendem a realidade, né? Como eles apreendem e compreendem a realidade. A primeira coisa, irmãos, eles defendiam um racionalismo aplicado à escritura sagrada. O que nós chamamos de cientificismo. E veja, irmãos, que isso é diferente de cientificidade.
nós como cristãos, especialmente os reformados, eles são amplos defensores das ciências. Eles são amplos encorajadores de que o povo de Deus é o melhor para estar envolvido com as ciências. Van Til, um homem envolvido nessa discussão da filosofia e da fé reformada, ele inclusive chega a afirmar que os únicos que têm realmente a base teórica e uma filosofia robusta para poder lidar com as ciências são os cristãos reformados, são os cristãos que podem fazer isso. Então, em nenhum momento a fé cristã, irmãos, é contra a ciência enquanto método científico que procura dominar a criação, que procura conhecer os mistérios de Deus na criação, mas é sim contra a filosofia cientificista ou o cientificismo, que torna a razão autônoma ou o discurso do cientificismo como norma e juíza da realidade das coisas. Esse grupo dos liberais, irmãos, eles fizeram isso. E o cientificismo passou a ser o juiz da Escritura Sagrada. Por causa disso, milagres, eles não podem ocorrer numa estrutura cientificista, numa estrutura naturalista. Os milagres, eles têm que ter uma explicação naturalista. E eles se esforçaram muito para explicar a questão dos milagres. Quem que talvez não... É comum, por exemplo, talvez você já deva ter ouvido a explicação dos milagres dos pães e peixes, que na verdade Jesus não multiplicou pães e peixes. Na verdade, foi um milagre do constrangimento social. O menininho trouxe os seus pães e seus peixes, e aí, quando cada um viu que o menininho estava tirando seus pães e seus peixes, cada um tinha sua comidinha guardada e estava constrangido de abrir ali na frente de todo mundo, porque não ia ter para todo mundo, aí cada um foi tirando a sua própria comida, e daqui a pouco multiplicou pães e peixes. Uma explicação naturalista para os milagres, porque milagre, à luz do cientificismo, não pode ocorrer. E a mesma coisa, irmãos, aconteceu e acontece, e essa aqui é uma das implicações que eu julgo nos nossos dias hoje, com relação ao relato bíblico da criação. Há um esforço forte e ferrenho de diversas posições cristãs sobre a discussão da criação. Eu não tenho espaço aqui para falar sobre isso, mas é um assunto que eu tenho estudado muito em termos de pesquisa, porque os efeitos disso, irmãos, da negação da doutrina da criação tal qual revelada, tem trazido desastres até hoje na igreja e na sociedade. E eles fizeram a mesma coisa com a doutrina da criação, desprezando o relato bíblico, não apenas de Gênesis 1 e 2, mas o relato que é repetido em diversos textos da Escritura Sagrada, no Antigo e no Novo Testamento, preterindo esse relato e priorizando o relato do evolucionismo. Eles solaparam a inerrância da Escritura Sagrada, dizendo que ela contém erros a partir do método cientificista de análise, que os eventos históricos contêm erros a partir do que a ciência à época declarava como erro, se opuseram ao nascimento virginal, à ressurreição de Cristo, etc. Tudo isso, irmãos, são consequências do racionalismo. Você julga a Escritura pela autonomia da razão, e a razão pura e simples, essa autonomia, esse cientificismo, não explica esses eventos que são relatados na Escritura Sagrada como revelados, como fatos históricos no tempo e no espaço na nossa realidade. Só que aí tem um outro movimento, irmãos, no liberalismo, que é fruto da crítica da razão pura de Immanuel Kant, que foi descambar no subjetivismo, né? Como eu falei, a ênfase de Schleiermacher nos afetos, na dependência, ou no existencialismo de alguns outros liberais, e tudo isso aplicado à fé cristã. Então, a fé cristã, a crítica da razão pura de Kant aplicada à fé cristã, resultou também num tipo de liberalismo subjetivista, antropocêntrico. Veja, o racionalismo ele é antropocêntrico e o subjetivismo também é antropocêntrico, porque ambos colocam o homem e essas faculdades humanas como juízas da fé e da revelação. E aí, a última expressão, e eu falo última porque nos estudos na minha percepção dos estudos que eu fiz, foi uma resposta posterior, é o pragmatismo. No final das contas, a fé cristã é o que é prático, é vida, é obras e não doutrina. Essa discussão não importa, um livro histórico não importa, o que importa é nós amarmos, é nós fazermos boas obras, é nós amarmos o próximo, fazermos ação social, etc. Então, é a manifestação pragmática. Esse pragmatismo ele estava também, irmãos, envolvido no subjetivismo, mas houve sim um defensor claro e explícito dessa posição. Uma outra característica deles, então, irmãos, por causa disso que eu falei, é o desprezo da doutrina. Eles desprezavam a doutrina cristã. E eu não estou falando simplesmente dos pontos da doutrina cristã. Eles desprezavam a doutrina como tal. Afirmações
proposições sobre a fé, afirmações sobre a fé, credos, confissões, etc. Tudo isso era desprezado pelo liberalismo como inútil, como, na verdade, um acréscimo e uma distorção da fé cristã que a igreja tradicional colocou, mas que nós, os liberais, eles diziam, estamos tentando tirar, deixar de lado. Ora, desculpa, irmãos. Se há um desprezo pela doutrina, o que é que nós vamos colocar no lugar? Vai ser uma ênfase na ética, no aspecto social. Então, irmãos, você, normalmente, alguns liberais no passado, e você encontra alguns neoliberais hoje, eu vou falar sobre isso no final, você vê eles extremamente éticos, uma moral ilibada. Eles não são, alguns são escancaradamente libertinos, alguns são, sem dúvida, outros não. Estão ali defendendo o amor ao próximo, estão ali defendendo caridade, estão ali defendendo uma moral, uma integralidade moral. Porque você fala assim, então esses aí são crentes. Não, na verdade é porque eles estão desprezando o ensino, desprezando a doutrina, e irmãos, a doutrina como tal. A dupla natureza de Cristo, a Escritura Sagrada, o ser de Deus, tudo isso são doutrinas. Então eles desprezam essa realidade e colocam a ética e o aspecto social num lugar disso. E aí eles amam e amavam contrastar doutrina com vida. Né? Então, o que importa é a vida. O cristianismo é uma religião de vida, não é uma religião de doutrina. A igreja é que perverteu isso. Os reformadores não mudaram isso, continuaram pervertendo isso, enfatizando doutrina. E não é vida. Doutrina é ortodoxia morta. O cristianismo é vida, é uma experiência. Então eles contrapunham os sistemas teológicos, os credos, com a experiência cristã. E a consequência, então, irmãos, do ponto 1 e do ponto 2, era negar as principais doutrinas do cristianismo. Como eu falei, a inerrância da Escritura Sagrada, o nascimento virginal de Cristo, a dupla natureza de Cristo, a ressurreição de Cristo, são doutrinas básicas do cristianismo. Então eles negavam isso, explicitamente eles desprezavam isso. O pior de tudo, queridos, a coisa mais asquerosa no movimento liberal foi esse ponto aqui. Eles passaram a reinterpretar os termos clássicos da teologia cristã. E foi por meio disso, irmãos, que eles entraram nos seminários e eles entraram nas igrejas. Porque externamente era a mesma coisa. Eles estavam falando de Jesus, eles estavam falando da narrativa, eles estavam falando dos fatos históricos, eles estavam falando do amor de Deus, eles estavam falando da paternidade de Deus. São os mesmos termos que a fé cristã traz. A fé cristã clássica, tradicional, vou assim chamar. Mas o que é que eles faziam? Eles reinterpretavam esses termos. Então, enquanto eles estavam falando uma coisa externamente, o conteúdo daquilo que eles estavam falando era outro. E isso ludibriava as pessoas. Isso fez com que muitos seminários e igrejas fossem arrebanhados por essa má compreensão do liberalismo teológico. E esse foi e continua sendo um grande perigo, irmãos. É usar os termos clássicos do cristianismo, reinterpretando eles. Recentemente, num grupo de pastores, eu recebi um manifesto, eu não vou lembrar agora o nome do grupo, mas um grupo que se dizia reformado. Irmãos, o manifesto era tudo, menos reformado. Eles diziam, nós somos reformados, mas nós defendemos isso, aquele outro. Eu falei, mas você não falou que é reformado? Isso aqui que você está defendendo, historicamente, doutrinariamente, não condiz com a fé reformada. Mas eles não estão nem aí. O problema não é isso. O problema é pegar a palavrinha e despila do seu significado e colocar um outro significado. É isso que eles fazem. E aí você termina causando uma confusão. Só para vocês terem ideia, irmãos, nesse manifesto de um grupo reformado, havia uma reverenda. Uma reverenda que estava subscrevendo. Era uma pastora. Então, assim, a concepção desses homens é essa. É pegar o conteúdo, a expressão do termo, despir do seu significado e colocar um novo significado. Outra coisa que eles faziam, irmãos, é separar os fatos do significado dos fatos, da doutrina. Ou seja, o segundo, a doutrina, ou a mensagem, eles preferiam essa designação, essa expressão, não depende do primeiro. O que é que eles estavam querendo dizer com isso, irmãos? Não importa se Gênesis descreve um fato verdadeiro ou não da criação. Não importa se os evangelhos são verdadeiros ou não. Na verdade, eles têm erros. Jesus não andou sobre as águas, Jesus não multiplicou pães, Jesus não fez muito aquilo que os discípulos foram colocar ali a mais. Não importa isso.
O que importa é a mensagem. O que importa é a mensagem de amor, de paz que Jesus veio trazer. Isso não depende dos fatos. Eles faziam essa separação, irmãos, dos fatos, da mensagem, ou da interpretação que se traz dos fatos. Então, não importa se Jesus ressuscitou. O que importa é que ele tenha ressuscitado em nossos corações. O que importa é a mensagem de vida e de ressurreição que ele traz para nós. Na verdade, eles vão dizer, eu nem acho que Jesus realmente ressuscitou. Então, uma separação dos fatos da doutrina, do que esses fatos significam, do que eles implicam. Eles defendiam, irmãos, uma paternidade universal de Deus e uma irmandade universal dos homens. Deus é pai de todos os homens irrestritamente e os homens são irmãos uns dos outros irrestritamente. Um antropocentrismo, uma centralidade no homem, quer na razão, ou no sentimento, ou na experiência, ou na prática. Isso é que normatizava e julgava a doutrina. E, queridos, um misticismo. A parte dos liberais manifestou-se extremamente misticista, porque você tira o fundamento da doutrina, você tira o fundamento da razoabilidade da fé cristã, você tira o fundamento da narração histórica da fé cristã. A fé cristã é uma fé essencialmente histórica, operada porque os atos revelacionais de Deus são atos nos tempos e no espaço. Então, se você tira tudo isso, você não tem base para nada. O resultado inevitável é o misticismo, e muitos deles caminharam por essa linha. Irmãos, o Gresham Machen, ele levanta 5 pontos de caracterização do liberalismo, mas pelo nosso tempo e até pela utilidade, eu vou pegar apenas 2, tá bom, irmãos? Nessa obra que eu indiquei dele, ele faz cada capítulo, ele analisa, na verdade tem um anterior, que é doutrina, eu esqueci de colocar, doutrina, Deus e homem, a Bíblia, Cristo, salvação e a igreja. Ele analisa esses 6 pontos da posição liberal, mostrando que o que ele defende acerca disso os qualifica como uma outra religião e não como uma adulteração do cristianismo. Mas pegando apenas os 2 primeiros pontos, irmãos, Deus, homem e a Escritura, eles diziam que eles desprezavam, na verdade, a razoabilidade da fé, uma fé racional. Veja, não é uma fé racionalista, tá bom, irmãos? É uma fé racional, uma fé clara, uma fé propositiva, uma fé que tem um raciocínio lógico claro. E eles terminavam defendendo que Gresham Machen chamava de cristianismo agnóstico. Eles defendiam a paternidade universal de Deus, como nós já falamos. Eles negavam o transcendentalismo de Deus, apelando apenas para a imanência de Deus. Deus não é um ser transcendente, e essa defesa deles terminava gerando, irmãos, um tipo de panteísmo, porque anulava a distinção entre criador e criatura. Eles faziam a negação da distinção criador e criatura, gerando assim uma visão otimista do homem. Eles negavam a doutrina do pecado, ou a realidade do pecado, da culpa individual, e era comum encontrar nos liberais uma tentativa de explicar a culpa sempre fora do homem. Quando o homem ele era o que ele era, não era culpa dele, era culpa da sociedade, era culpa da cultura, era culpa de qualquer coisa, sempre tirando do homem para mostrar assim, ele não há um pecado nele, em si mesmo. Eles defendiam a autonomia do homem na sua existência. E quanto à Bíblia, irmãos, eles defendiam que a mensagem não depende da veracidade dos fatos, do relato dos fatos, como nós já falamos. Eles rejeitavam a doutrina da inspiração e tinham um desprezo. Eles não respeitavam a Escritura Sagrada. Eles costumavam colocar as palavras de Cristo contra as palavras dos apóstolos. E aí, o Gresham Machen, ele diz, é um insulto tanto ao Espírito de Deus como ao próprio Jesus considerar o ensino do Espírito dado através dos apóstolos inferior em autoridade ao ensino de Jesus. Porque, pela sua ênfase, pela sua concepção, de que, por exemplo, Paulo, ele colocou concepções próprias dele no cristianismo, e os apóstolos ele colocaram coisas a mais da religião pura e simples que Cristo ensinou. Então nós precisamos colocar um contraponto entre as palavras de Jesus e as palavras dos apóstolos. Muito do que Paulo ensinou foi uma religião paulina. Muito do que Pedro ensinou foi uma religião petrina. Eles colocaram coisas, eles colocaram suas expectativas, as suas concepções ali. Se nós queremos saber, pura e simples, o que Cristo falou, para sabermos o que é o cristianismo, nós temos que ver as palavras de Cristo em contraposição com as palavras dos apóstolos. E mais, não é simplesmente as palavras de Cristo conforme estão relatadas nos evangelhos. Nós precisamos, por uma crítica textual e literária,
saber o que realmente é a palavra de Cristo ali. Irmãos, a confusão foi grande. O ataque à fé cristã e as coisas mais básicas da fé cristã foi grande, irmãos. E na cabeça deles, eles estavam salvando o cristianismo. Mas, na verdade, eles estavam criando uma nova religião. A Escritura, irmãos, como nós já vimos, ela é ré do escrutínio humano. As teorias e interpretações dos dados dos homens sempre sobrepõem a Escritura Sagrada. E, no final das contas, eu julgo o que é palavra de Deus. Eu julgo o que realmente é útil para mim ou não. E aqui eles já estavam refletindo o preparar do pós-modernismo, que era o pluralismo filosófico, né? Queridos, Michael Horton, ele comenta o seguinte: o liberalismo representa a fé na humanidade, ao passo que o cristianismo representa a fé em Deus. O primeiro não é sobrenatural. O último é absolutamente sobrenatural. Um é a religião da moralidade pessoal e social. O outro, contudo, é a religião do socorro divino. Enquanto um tropeça sobre a rocha do escândalo, o outro defende a singularidade de Jesus Cristo. Um é inimigo da doutrina. O outro, ao passo que o outro se gloria nas verdades imutáveis que repousam no próprio caráter e autoridade de Deus. O já citado, irmãos, Gresham Machen, ele diz: a despeito do uso liberal de fraseologia tradicional, o liberalismo moderno não apenas é uma religião diferente do cristianismo, mas também pertence a uma classe totalmente diferente de religião. A Igreja de Roma pode representar, ele diz, uma profunda e radical, esses aqui são os meus acréscimos, eu não poderia deixar de colocar isso à luz da aula anterior, uma profunda e radical perversão da religião cristã, mas o liberalismo naturalista não é de forma alguma cristianismo. Não é de forma alguma cristianismo. E eu cito aqui, irmãos, as palavras de um neo-ortodoxo, que também lutou contra o liberalismo, mas não foi uma resposta correta, que também solapou a questão importante da fé cristã. Mas ele diz o seguinte, essa frase dele é fantástica, conhecidíssima. A teologia liberal ensina um Deus sem ira, que levou homens sem pecado para um reino sem julgamento pela manifestação de um Cristo sem cruz. É isso que liberalismo é, irmãos, em outras palavras. É qualquer coisa menos cristianismo. Como, então, irmãos, o liberalismo afetou e afeta a igreja evangélica hoje? Pegando aqueles tópicos que nós falamos anteriormente, irmãos, nós vemos essa afetação, essa consequência na maneira como muitos crentes lidam com a concepção do conhecimento das coisas, da epistemologia. Muitos crentes continuam advogando um racionalismo na maneira de lidar com a Escritura Sagrada, um cientificismo, o que a ciência fala, ou melhor, as interpretações dos cientistas falam acerca da Escritura Sagrada têm proeminência sobre a Escritura Sagrada. Eles não param para pensar que por trás de uma interpretação, que por trás de um fazer científico, há uma filosofia científica. Por trás disso, há pressupostos que levam a conclusões, que estão imbuídos na conclusão. O ponto de partida, o método e a conclusão são inseparáveis. Então, por essa concepção ingênua do homem, eles colocam o cientificismo acima da Escritura Sagrada. E aí, isso tem gerado uma das consequências que eu falei para os irmãos anteriormente. Os liberais, eles atacavam a doutrina da criação porque eles queriam destruir toda a base da Escritura Sagrada. Hoje, muitos crentes nunca negariam o nascimento virginal de Cristo. Muitos crentes nunca negariam que Cristo transformou água em vinho, mas muitos crentes estão dispostos a negar que Deus criou o mundo pela palavra do seu poder no espaço de 6 dias e tudo muito bom. Porque isso, a ciência diz que não dá. Só que a ciência também diz que não dá para transformar água em vinho. E o melhor vinho, porque a ciência diz que para um vinho ser bom, um vinho de safra duradoura, um vinho velho, ele precisa ter tempo de maturação. Cristo transformou em instantes. Então, o que a gente consegue perceber, irmãos? Uma das consequências do liberalismo foi essa esquizofrenia teológica, epistemológica e filosófica no meio da igreja. Há uma influência do liberalismo no subjetivismo, né? Você tem diversos movimentos que enfatizam muito o indivíduo, a subjetividade, o sentimentalismo, o experimentalismo. Veja, todas essas coisas, irmãos, elas fazem parte da fé cristã.
logo no início, há 10, 12 anos, quando eu comecei a estudar a fé reformada, um adolescente, um reles adolescente, eu tinha a tentação de rejeitar esse sentimentalismo, essa questão de sentimento. Eu estava caminhando num outro erro, que era reduzir a fé cristã à razão, a doutrinas. Isso não era o ponto. A fé cristã não é apenas essas coisas, irmãos. Mas ela também não é apenas o sentimentalismo, o sentimento. Então, quando você enfatiza qualquer um dos dois pontos, você caminha num erro. E hoje a igreja evangélica sofre a consequência do liberalismo teológico, enfatizando sobremaneira o subjetivismo. Isso já acontecia, irmãos, nos movimentos, como nós já vimos, carismáticos no decorrer da história da igreja. Porém, agora isso passa a acontecer de uma forma legítima. Isso é visto como uma coisa legítima. É comum encontrar, como já encontrei, por exemplo, presbíteros na igreja presbiteriana, achando que é totalmente legítimo qualquer manifestação de fé cristã. Não importa qual seja o segmento. Ou seja, o subjetivismo levou ao pluralismo. E nesse pluralismo isso gera uma não defesa da verdade, conforme Deus revela na Escritura Sagrada. E talvez, irmãos, uma das maiores consequências é o pragmatismo. São igrejas que constroem a sua vida, a sua dinâmica, à luz do que dá certo, à luz de ação social, à luz de engajamento social. São igrejas que parecem mais ONGs do que igreja, por causa dessa mentalidade pragmática que afetou a igreja evangélica. Uma outra consequência, irmãos, é o desprezo pela doutrina. Mas veja, os evangélicos, muitos deles não desprezam a doutrina como os liberais desprezariam, mas há um desprezo pela doutrina. E nunca foi tão grande o desprezo pela doutrina. David Wells, eu acho que é assim o nome dele, ele escreveu um livro chamado Sem Lugar para a Verdade, alguma coisa assim, em que ele vai discutir exatamente a que ponto chegou a igreja cristã desprezando totalmente a doutrina e as consequências nocivas que isso trouxe para a igreja cristã. Se há um erro em dizer que a fé cristã é apenas doutrina, isso é um erro, há um outro erro de dizer que ela não tem nada a ver com doutrina. E o evangelicalismo, ele hoje tem essa ênfase de desprezar a doutrina. A doutrina não importa, o que importa é vida. E aí você tem um engajamento social por causa de outra consequência que eu quero falar já já. Há um contraste entre vida e doutrina. Quem nunca ouviu, né? Eu prefiro ter vida e ser um homem de oração do que ser um homem de doutrina, de conhecimento da palavra, de estudar a palavra. Isso é um trocadilho. Essa dicotomia é constantemente colocada na igreja evangélica, irmãos. E uma das consequências também é o desprezo dos credos e confissões com a ênfase no juízo individual. Irmãos, pessoas crentes que defendem coisas ortodoxas, inclusive. Elas não são liberais, mas elas não abrem mão desse princípio. Eu desprezo credos e confissões. E quem decide o que é bíblico sou eu. É meu juízo, é o que eu falo que é bíblico ou não. E na graça de Deus eles chegam a alguns pontos bíblicos, embora em outros cometem erros. Mas há um desprezo geral na igreja pelos credos e confissões. Isso começou onde, irmãos? Isso começou com essa ênfase do liberalismo. Até então, queridos, a igreja sempre viu com naturalidade o ter credos e confissões como uma coisa necessária e fundamental para defender a verdade, necessária e fundamental para que a igreja seja protegida de falsos mestres, necessária e fundamental para a formação dos seus ministros. Para tudo, a igreja via o lugar devido e próprio dos credos e das confissões. Mas a partir do liberalismo, a igreja passou a se levantar contra isso. Muitos, né, passaram a se levantar contra o papel dos credos e das confissões. Nós não temos, irmãos, na igreja evangélica, um desprezo pelas doutrinas principais da fé cristã, como eu falei, mas nós temos também um esforço de reinterpretar os termos clássicos da teologia cristã, como o exemplo que eu dei há pouco. Mas outros exemplos podem ser dados. Nós temos, queridos, nós não temos ninguém querendo separar os fatos do evangelho da interpretação de Cristo. Mas nós temos, por exemplo, um desprezo pela doutrina da criação. Nós temos do que é relatado na doutrina da criação, do significado da doutrina da criação. A doutrina da criação, irmãos, tal qual ela é revelada, ela traz em si uma série de interpretações teológicas fundamentais para toda a Escritura Sagrada. Gênesis 1 e 2 é a base da Escritura Sagrada. Como um edifício tem uma base, a Escritura tem uma base, que é Gênesis 1 e 2. Se você tira essa base, ou se você diz que essa base não é verdadeira, não é factual, não é histórica, você derruba o prédio. Então, hoje, muitos evangélicos fazem isso. Eles negam a base, mas não querem negar o que vem depois. Ou então, no método apologético, alguns querem pressupor uma neutralidade epistêmica na hora de fazer a apologética e acha que se simplesmente conseguir provar
o fato da ressurreição de Cristo, por exemplo, ele está conseguindo convencer aquela pessoa da verdade de Deus. Mas a Deus, irmãos, não separou fato da interpretação do fato. A ressurreição como fato, ela tem uma interpretação desse fato. Ele ressuscitou para a nossa justificação, Paulo fala em Romanos capítulo 4, versículo 25. A criação, o fato, ela tem uma interpretação do fato, e não pode ser separado uma coisa da outra. Mas a igreja evangélica, ela tem separado, embora não nas mesmas trilhas que o liberalismo. Você tem, irmãos, no meio da igreja evangélica também, essa mentalidade que as palavras de Jesus são mais importantes do que as palavras dos apóstolos. Eu ouvi, irmãos, diversas vezes de um presbiteriano, né, não na minha igreja, obviamente, mas na minha caminhada, que as palavras de Jesus são mais preciosas e mais importantes que as palavras de Paulo. Irmãos, esse cara, ele é um crente no Senhor. Eu não estou dizendo que ele é um apóstolo, não. Mas Foi na ele minha pega, igreja por exemplo... também não, viu? Que bom, pastor. Estou aliviado. Viu, Danilo? Mas ele dizia, por exemplo, que é aquele texto em que Jesus fala assim, em que Paulo fala assim, sobre o casamento, né? Isso diz eu, não o Senhor. Né? Aí ele fala assim, isso aqui é Paulo mostrando que, na verdade, é a opinião dele, é a palavra dele. Essa não é a interpretação desse texto. E isso é caminhar na trilha dos liberais. Não há separação entre o que foi registrado pelos apóstolos dos evangelhos da palavra de Cristo do que os apóstolos escreveram. O registro da Escritura Sagrada é inspirado pelo Espírito Santo. Todo registro, quer tenha saído da pena de Paulo, quer tenha saído da pena de Mateus, registrando o que Cristo falou, é palavra de Deus, é inspiração do Espírito Santo. Mas essa separação que a igreja evangélica faz mostra isso. Não há uma negação necessariamente, não há uma defesa pela paternidade universal de Deus. Normalmente os evangélicos sabem que só é salvo quem é filho de Deus, que crê em Cristo. Mas irmãos, não se engane. Na reflexão final que eu vou fazer, alguns crentes parecem que defendem mais a religião de John Lennon, do Imagine, naquela música dele, do que o cristianismo, que sonham com uma humanidade unida em torno de um bem comum. São os crentes que estão defendendo ideologias que respiram esse desejo de um céu na terra, de um paraíso aqui. Mas nós temos na igreja evangélica um antropocentrismo também, e nós temos também, muito comum, um misticismo. É muito comum encontrar, irmãos, eu conheci diversas pessoas que flertam com o liberalismo, que eu chamaria de neoliberais, que têm uma afeição, uma paixão pelo misticismo medieval, pelos místicos medievais e pelo ecumenismo romanista, né, o ecumenismo das religiões de uma forma geral. Não tem nenhum problema com isso. Queridos, eu queria encerrar, porque meu tempo aqui já está estourando, mas eu queria encerrar essa aplicação, queridos, com uma pastoral que eu escrevi, ela não é completa, para a igreja aqui, Manancial, como um resumo da exposição de Judas que nós fizemos, que Judas trata dos falsos mestres. E aqui, queridos, eu proponho uma reflexão sobre os neoliberais. O texto é o seguinte, irmãos. O movimento recente no meio da igreja, que usava a razão como juíza e fonte de saber, julgando e desprezando a revelação, foi o chamado liberalismo teológico. Com base nisso, os liberais negavam o sobrenaturalismo, milagres, revelação, profecia, etc. Questionavam a veracidade, a inerrância e a inspiração da Escritura. Tinham o cristianismo como uma construção social e filosófica dos discípulos, enquanto Cristo foi um mero mestre ético da pura religião sem doutrina e dogmas. E assim, o verdadeiro cristianismo consiste em trabalho social e postulados éticos. Sermão do Monte de preferência, eles diziam. Sem dúvida, sem doutrina, sem religião, sem instituição, igreja, etc. Uma paternidade universal de Deus e fraternidade universal dos homens. Eles não entendem a fé cristã e por isso difamam. O que eu esqueci de falar foi que o liberalismo atuou no finalzinho do século XVIII até o século XX. Por isso, não é difícil de encontrar tanto entre os herdeiros e filhos do liberalismo, quanto entre os ministros que se opõem a ele, a ideia de que é desnecessário e inútil falar contra ou sobre o liberalismo teológico. É coisa do passado, eles falam, né? Porém, essa ideia deve ser rejeitada. As vozes, ou pelo menos as consequências dele, são notórias até hoje. Obviamente, o liberalismo teológico não é exata e absolutamente igual ao que foi. Porém,
Se é possível dizer que não há mais um liberalismo por causa da distância temporal, então deveríamos dizer que não há mais fé reformada. E isso, nas duas situações, é um grave engano. O liberalismo continua e existe, porém, em outra abordagem, em outra roupagem. Pode-se dizer que ele fez filhos que continuam ligados pelo cordão umbilical. Porém, as similitudes são tantas, com uma leve atualização, que é difícil não concluir, que é o velho e asqueroso liberalismo que fez algumas cirurgias plásticas. Eles se despiram de todo ataque grosseiro àquilo que a igreja rejeitaria e passaram a ser mais sutis. Hoje, não negam mais a inspiração da Bíblia, mas a sua suficiência. Hoje, não atacam mais uma doutrina, mas ou desprezam ou negam a sua importância ou fazem espantalhos. Não atacam os credos e confissões, mas os reinterpretam, desconsiderando o seu sentido histórico e original. Não mais lutam explicitamente pela e em favor da razão autônoma, mas colocam impropriamente um selo de graça comum sobre tudo que iniquamente a razão autônoma tem produzido e que desejam legitimar. Desprezam e tripudiam da santidade, vivendo ou ensinando libertinagem e relativismos. Estes desprezam a realidade espiritual da igreja, fazendo pouco caso da pregação, disciplina, sacramentos e comunhão dos santos, e fazem dela uma agência social. Pregam mais agendas sociais do que o evangelho. Suas redes sociais são mais cheias de gritos de ordem com punhos cerrados ao lado dos ímpios, mas pouco do evangelho, cruz, arrependimento, graça e submissão ao senhorio de Cristo. São os que estão nas igrejas dos púlpitos, misturando o evangelho com ideologias anti-evangelho, chamando o mal de bem e o bem de mal. Estes são os neoliberais, filhos legítimos do liberalismo, para não dizer os liberais com uma nova roupagem. Uma breve pastoral não é capaz de abarcar todos os detalhes, meandros e complexidades dessa discussão, mas como um resumo, aplicação e digressão das exposições de Judas nos é útil, e guardemos os nossos corações, o nosso coração dos neoliberais, os falsos mestres. Queridos, e eu concluo essa série de nossas aulas dizendo que 4 aulas de 50 minutos, elas não são suficientes para nós fazermos uma reflexão de teologia histórica mais profunda, abarcando todas as complexidades. Eu sei das limitações, temo o cometer alguma impropriedade ou algum simplismo, e quando eu temia isso, eu explicitamente falava, irmão, simplesmente falando, resumidamente falando, porque há muitos meandros e complexidades, irmãos. Mas, de uma forma geral, essa seria a conclusão da aula de teologia e um encorajamento dos irmãos sob a orientação doutrinária do pastor de vocês, do conselho de vocês, a continuarem estudando a teologia histórica. Eu quero enfatizar que é fundamental, irmãos, o acompanhamento pastoral no estudo da teologia histórica, porque lidar com isso sem uma tutoria, sem uma orientação pastoral, pode conduzir a erros que nós não desejamos na nossa fé e na nossa prática, queridos. Eu agradeço ao Conselho pela oportunidade de estar meditando com a igreja esses dias sobre teologia histórica, e foi uma alegria poder estudar um pouco mais sobre isso e poder conversar com os irmãos, passar para os irmãos essas questões. Deus abençoe, irmãos. Por favor, pastor Danilo. Christopher, foi excelente esse tempo. Foram excelentes suas palavras agora no final também. E todos nós percebemos a realidade disso nas suas palavras, sua preocupação pastoral, e isso era algo que a gente realmente desejava, a gente comentava sobre isso, e que bom, eu espero que todos nós tenhamos realmente sido edificados e despertados para conhecer um pouco mais, né, sobre essa história teológica, né, todo o desenvolvimento do raciocínio realmente cristão, para que a gente possa ter mais filtros, né, dentro de uma realidade tão pluralista que a gente vive hoje. E quando a igreja visa e deseja evangelizar, né, alcançar, se comunicar com o seu tempo, ela sempre vai incorrer nesses perigos aí, né, vai estar ali quase que flertando com muito dessas falsas doutrinas, e só o estudo, só a busca mais aprofundada é que vai poder nos dar filtros para conseguir não incorrer nesses mesmos erros, né? O do Senhor mesmo. Muito obrigado, meu irmão. Eu espero que essa seja a primeira de outras.
né? A Danilo falou que vai deixar saudade, né? Então, quando fica saudade, a gente procura ver de novo, né? Procura lembrar de novo. Não é isso? A gente agradece de coração, viu, meu irmão? Obrigado, pastor. Eu tenho um carinho por vocês pernambucanos. Meu filho é pernambucano. Um carinho grande pelo Danilo. Meu filho é pernambucano, nasceu quando eu estava aí no seminário. E foi muito bom caminhar com essa igreja, conhecer vocês um pouco mais. Já tinha ouvido falar da igreja do Danilo, né? Era assim que, e dos pais dele. E poder conhecer também o senhor, o pastor Sérvulo, eu não conhecia ainda pessoalmente, né? Entre aspas, pela conferência. Foi uma alegria, Gostei irmãos. do senhor, gostei do senhor. Eu vou pedir a Guga, então, que ore pelo Christopher, pela igreja dele, pela nosso pastor. Você ora por ele também. Vamos orar. Meu Deus, louvamos o teu nome por tudo que nós podemos refletir aqui durante esses domingos, Pai. Obrigado porque o Senhor tem cuidado do teu povo, o Senhor tem mostrado onde estão os enganos, onde é que está a base dos enganos, que muitas vezes estão até dentro das nossas estruturas, ó Pai, de pensamento, mas nós não sabemos. E o Senhor, com muito amor, vem nos mostrar, vem fazer com que a gente entenda o quão danosos são pensamentos que podem nos desviar, Pai, daquilo que a Tua palavra ensina, daquilo que faz bem, Pai, para a nossa alma, ó Deus, e nós te agradecemos, porque o Senhor utiliza homens, ó Deus, com dons, para estar ministrando a Tua palavra, para estar ensinando, Pai, e edificando a Tua igreja. Por isso eu te agradeço pela vida de Christopher, ó Deus, porque ele tem se esmerado no ensino, como a Tua palavra ensina, Pai, e ele pôde compartilhar do seu dom conosco, ó Deus, e a gente pôde criar, como o Sérvulo falou, Senhor, filtros, ó Deus, em nós, para que a gente fique mais atento, para que a gente se volte ainda mais para a doutrina pura, ó Deus, para a doutrina bíblica, para a doutrina verdadeira, para que a gente se deleite em Ti, porque esse é o objetivo final, Pai, que a gente olhe para Ti e louve o Teu nome por toda a verdade, Pai, que o Senhor revelou, por tudo aquilo que o Senhor é. Ó Deus, pedimos que o Senhor continue abençoando a vida do Teu servo, da sua família, Pai. Deixa que o Senhor o livre do mal, ó Deus, e que ele persevere firme na Tua palavra. Senhor, abençoa também os nossos irmãos, toda a igreja, Pai, e toda a Tua verdade seja cada vez mais firmada no coração do Teu povo. Que a gente se prepare, Pai, para perseverar em Ti, na Tua verdade, nos nossos dias, que são dias tão complicados, de tanto pluralismo. Ó Deus, preserva-nos e livra-nos do mal. Se nós te agradecemos por esse tempo. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, queridos, por todo o carinho Amém. e Vai na atenção paz. e paciência. Obrigado, Christopher. Vamos lá. Abraço. Tchau, tchau. Abraço. Tchau. Gente, eu espero que tenha, obviamente, né, como o conteúdo foi veloz, né, rápido, em pouco tempo, né, mas eu espero que com tudo isso que a gente ouviu, fique pelo menos aquela pulga, né, atrás da sua orelha, tenha aperfeiçoado um pouco, talvez, o paladar, né, para que ao nos depararmos com outro tipo de comida, a gente possa perceber que, assim, se não conseguir detectar exatamente, né, com critérios técnicos, onde está o erro, né, nominar, né, que tipo de erro é esse e tal, você consiga pelo menos perceber que, assim, sopa, tem coisa estranha aí, tem tempero ruim nesse negócio, para que a gente possa permanecer andando em fidelidade e em temor ao Senhor mesmo, né? Essas coisas são sutis e
como eu falei, assim, o nosso desejo de comunicar para hoje precisa ser sempre, né, vestido dessa preocupação, para que a gente não, em favor dos homens, né, não despreze aquilo que é a verdade de Deus, né, o temor do Senhor, a revelação dele, né? Então, não esqueça, ó, eu sugeri aqui, eu acho que foi na última aula, foi na penúltima, que ele tinha falado algumas coisas, eu disse assim, olha, no livro do Carl Trueman, como é o nome do título do livro? Da doutrina. Ele trata sobre isso, e muito do que ele falou aqui hoje também trata nesse livro do Carl Trueman. Né, ele faz essa abordagem boa, assim, quanto como é que o pensamento de hoje tem sido baseado e condicionado por esses movimentos a partir do iluminismo, e é muito bom para você poder assentar um pouco mais tanta informação, entendeu? Você estuda assim, a teologia histórica, você vai estuda mais de 1000 anos de pensamento, e aí é bom você ter um livro pequeno, um livro de uma leitura boa, e que vai assentar bem, assim, as ideias em relação a... Servo, eu acho que é uma boa hora para falar sobre o próximo módulo da Escola da Vida, Vida Cristã e Interpretação, não é isso? Fala um pouco aí. Muito bem. Obrigado, Brunão, por lembrar desse detalhe. Na próxima aula da Escola da Vida, que não é na semana que vem, né? Por isso eu parei aqui, assim, no cuidado para você não errar. Não é domingo que vem, a gente sempre dá esse intervalo. Mas então, quando a gente voltar com a Escola da Vida, a gente vai tratar sobre interpretação bíblica. E muito do que a gente tem falado nessa aula aqui, a gente vai tratar um pouco da forma prática agora, como é que isso influencia, né, a nossa maneira de interpretar. Então, só para você perceber como uma coisa está ligada à outra. Ele falou um pouco desse dualismo, né, que se faz. A gente viu na história essa realidade de separar as coisas, seja aquilo que é espiritual, aquilo que é físico, aquilo que é natureza, aquilo que é graça. E esse dualismo, essa separação, desembocou também em a gente olhar para a Bíblia, enfatizando tanto a distinção do Antigo com o Novo Testamento, que o que acontece é que muitas vezes a gente compreende realmente como dois textos que são separados, né? E não como um todo, não como uma palavra de Deus, uma revelação só. Então, a gente vai trabalhar um pouco isso, como isso afeta a nossa interpretação, quando a gente não olha para a Bíblia como um todo, né? Jesus, como homem Deus, é distinto, mas é a mesma coisa. A Trindade. Então, essa insistência que a gente tem em sempre separar, né, distinguir tanto que termina separando, afeta muito a nossa interpretação quando a gente quer distinguir, e é preciso distinguir, mas a gente se esquece que é uma coisa só, embora distinto, né? Então, a gente vai trabalhar isso, vai trabalhar de forma prática, mas sempre tentando remontar e citar aquilo que o pensamento herético já fez, como o próprio Marcião, né, que foi citado aqui, acredito, na primeira aula, né, que a gente estava ali nos primeiros séculos ainda. Então, a gente vai ver isso a respeito da própria canonicidade das Escrituras. E aí eu quero trabalhar com vocês de forma que a gente, em cima do texto, de forma mais prática, a gente vá também pontuando algumas coisas que no passado já foram feitas, e o desafio vai ser fazer isso sem ver você com a sua Bíblia aberta aí, olhando o texto e tentar colocar os textos de forma que a gente possa ir acompanhando realmente como é que a gente pode fazer
com tudo isso. Mas eu espero, assim, que seja realmente um tempo abençoador, de forma prática, para que a gente possa aprender um pouco mais sobre aquilo que é fundamental para a nossa fé cristã, né? Que é exatamente como interpretar a Bíblia de forma correta, né? Não como apenas uma ciência humana, né? Mas como uma ação que está submissa e sujeita ao Espírito de Deus, não como interpretar qualquer outro livro, né? Mas palavra, revelação de Deus que ela é. Tá ok? Abraço para vocês. Ei, Beijo para Mari. Oi, Mari. Fofinha. Oi, Mari. Maroca tá aqui. Vem ver, Chuchuca. Chuchu, vem ver. Ruth, Oi, Atos. E aí, vem ver os amigos, Xuxinha. Vem ver. Corre, Rubi. Fala assim, oi. Oi, Xuxu, vem ver os amigos. Olha quem tá ali. Cadê Ruth? Ruth, e amigos. Oi. Não, fala, oi. Oi. Oi, Lu.